um tumor ali. A gente vai, né, para a orelha, né? Em relação à orelha, a gente tem que observar, né, e avaliar se essa orelha está na simetria, né, se ela existe alguma lesão, se a coloração dela está de forma, né, normal, se está saindo alguma secreção de dentro, né, do ouvido, se tem algum corpo estranho, né, se tem processo de sangue. E aí a gente desce para o pescoço, né? No pescoço a gente vai avaliar o formato do pescoço, seria um formato cilíndrico, o contorno desse pescoço, a posição fisiológica, né? A sua mobilidade, se ele está se movimentando bem, os batimentos arteriais e venosos e as glândulas e os linfonodos, se tem algum linfonodo inflamado. E aqui, relacionado aos gânglios, né, o que a gente deve observar? O seu tamanho, o seu número, né, a forma e a delimitação, a sua consistência, a sua mobilidade, a sua sensibilidade e a sua localização. E aí a gente observa também a glândula tireoidiana, né, a glândula da tireoide. Então, para a gente fazer o exame adequado, a gente vai o quê? Empurrar a traqueia, né, com uma mão e posicionar a outra mão entre a traqueia e o esternomastoide, né, no sentido da tireoide, né, e ela vai se mover quando o paciente deglute, né, avaliando o seu tamanho, a sua consistência, a sua sensibilidade, a sua superfície, a sua mobilidade. E a gente tem que pedir o paciente também para realizar, né, algumas avaliações em relação à amplitude e sua movimentação. Né, como não mostra a figura aqui, né, ela nos indica com uma seta, né, a primeira figura, né, o paciente em posição, né, normal, né, ereta. A segunda, já o paciente hiperestendendo o pescoço, né. A terceira, o paciente já está, né, colocando, geralmente encosta o queixo, né, aqui no, o queixo, né, como que fala, gente, o nome? O queixo aqui logo abaixo do pescoço. Né, a gente vai observar, pedir o paciente para virar de costas e observar, né, a parte lateral aí, as costas, se está na posição, né, correta, se tem alguma alteração. E a gente vai pedir o paciente para, né, colocar o pescoço, né, virar ele de um lado e do outro, quando mostra aqui a seta, como nos indica aqui. E, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui para poder resumir o que a gente viu aqui em relação aí à avaliação de cabeça e pescoço. Vocês estão vendo a imagem? Posso soltar o vídeo? Vocês estão vendo? Tô sim. Falou. No meu tá não, tá preto. Tá vendo? Tá? Eu tô vendo. Vou soltar aqui, ver se vocês vão ouvir. Este é o segundo programa da série Entrevista e Exame Físico. Aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Veremos os principais procedimentos propedêuticos do exame da cabeça e pescoço. Vamos tratar também de assuntos de extrema importância, como avaliar o grau de consciência de um paciente, classificar o coma, segundo a escala de Glasgow, e abordar alguns aspectos do exame neurológico.
A semiotécnica da cabeça compreende o exame do crânio e da face. O exame deve ser iniciado pela observação da posição da cabeça, que deve estar ereta, em equilíbrio e sem movimentos anormais. As alterações da postura podem indicar doenças do pescoço ou das meninges. Deverá ser observado o tamanho, que varia com a idade e o biotipo. Alterações como microcefalia ou macrocefalia podem estar presentes. Deverão ser observadas alterações como lesões localizadas, cistos sebáceos e hematomas no couro cabeludo. Avaliar também características dos cabelos, como distribuição, quantidade, alterações na cor, higiene e presença de parasitoses no couro cabeludo. É importante observar alterações na coloração da pele que indiquem patologias, como, por exemplo, palidez, cianose ou icterícia. Manchas localizadas caracterizam algumas doenças, como o eritema nas regiões malares, produzido pelo lúpus eritematoso. O exame dos olhos pode revelar afecções locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas, como síndrome ictérica, hipertiroidismo, entre outras. Ao examinar as pálpebras, é importante avaliar o fechamento e a abertura. Verificar se há alteração na mobilidade do globo ocular, como movimentos conjugados. Observar se há edema palpebral, presença de processos inflamatórios das glândulas disais ou dos folículos pilosos, chamados de ordéolos, localizados nas bordas das pálpebras. Ao examinar a conjuntiva, observar a coloração, congestão ou presença de secreções mucopurulentas que evidenciam a conjuntivite aguda. Observar também a presença de hemorragia subconjuntival. A esclerótica deve apresentar-se branca ou levemente amarelada na periferia. Note que a icterícia de coloração amarelo forte é característica da hepatite ou da obstrução ou compressão dos ductos biliares. A córnea deve ser transparente e pode apresentar lesões ulceradas ou opacificação. As pupilas devem ser esféricas, negras e isocóricas. O diâmetro deve ser igual em ambos os olhos. Quando há diferença, denominamos anisocoria. A miose ou constrição da pupila ocorre quando há paralisia do simpático ou contração do músculo dilatador. Aparece bilateralmente no coma urêmico, intoxicação alcoólica, por efeito da morfina ou pilocarpina. A midríase ou dilatação pupilar ocorre quando há paralisia do esfíncter. Observar forma e tamanho que poderão estar alterados nos traumatismos, tumores ou doenças endócrinas em que se observa a acromegalia. O movimento das asas do nariz durante a respiração apresenta-se aumentado na dispneia. O exame endonasal permite verificar a presença de sangue, secreções mucopurulentas, crostas e a integridade anatômica do septo e mucosa. O exame da boca é feito com a ajuda de uma espátula. É importante avaliar a coloração da cavidade oral, o hálito e também lábios, gengivas, dentes e língua. Ao examinar os lábios, deve-se observar deformações congênitas ou adquiridas, como ulcerações, fissuras, presença de lesão herpética, aumento do tamanho ou edema. No caso das gengivas, observar alterações da coloração, presença de lesões, sangramento, hiperplasia e outras possíveis alterações. Os dentes são avaliados em relação ao formato, conservação, cáries, mobilidade, quedas, presença de infecção ou uso de próteses. A língua deve ser avaliada a partir do seu dorso, superfície rugosa, determinada pelas papilas, e a coloração. Se for rósea, é normal. Framboesa pode indicar escarlatina. E pálida, anemia perniciosa. O tamanho também deve ser levado em consideração. Se estiver aumentada e exteriorizada, pode indicar hipotiroidismo. E para concluir, observe presença de lesões tumorais ou inflamatórias. Em seguida, verifique as amígdalas e processos inflamatórios, como amidalites agudas, purulentos ou abscessos amidalianos.
A forma e o tamanho da orelha podem evidenciar deformidades anatômicas ou lesões traumáticas. O exame do conduto auditivo deve ser realizado com otoscópio ou espéculo. Detectar presença de cerume, corpos estranhos, sangue, pus, processos inflamatórios, eczema e furunculose. A posição do pescoço deve ser vertical. É importante verificar alterações como inclinações, devido a contraturas ou paralisias musculares. Rigidez de nuca indica processos meníngeos agudos. Observar presença de cicatrizes, lesões, nódulos ou tumorações. A glândula tireoide normalmente não é visível. Quando palpável, avaliar sua forma e consistência. Pode apresentar nódulo ou bócio. As jugulares normalmente não são visíveis e um discreto engurgitamento deve desaparecer com decúbito de 30 graus. Quando engurgitadas no decúbito acima de 45 graus, bilateralmente, indica insuficiência cardíaca. Unilateralmente, indica compressão do tronco braquiocefálico daquele lado. Na carótida, geralmente, as pulsações não são visíveis. Os tumores pulsáteis podem ser detectados pela palpação com o dedo indicador e médio, através da intensidade dos batimentos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Sim. Pessoal, então, né, gente, só esse vídeo eu quis trazer para vocês, somente para ilustrar o que está sendo falado, que eu acho que a gente sempre tem que mostrar, né, não só falar, porque senão fica uma coisa, assim, muito abstrata, né? E aí, a gente vai dar prosseguimento aqui. Então, a gente já falou da pele, da avaliação da pele, a gente já falou da avaliação da cabeça e do pescoço, e agora a gente vai, né, avaliar o sistema locomotor, né? A gente vai realizar aí o que a gente deve salientar aí para o sistema locomotor. Então, dentro do sistema locomotor, pessoal, a gente tem que avaliar a marcha do paciente, a sua postura, né? Então, dentro da avaliação aí da marcha, da postura, a gente vai avaliar a inspeção estática e a dinâmica. O que é a inspeção estática e a dinâmica? É o paciente, né, se movimentando, andando e o paciente parado, né? Nós vamos observar se existe alguma postura inadequada, né, que podem ser resultantes de alterações na estrutura do esqueleto, dos músculos ou dos ligamentos, né, levando-nos aí a deformações, né, a deformidades. Aí nós temos aí só uma figura ilustrativa em relação ao esqueleto, né, ele de frente, ele de lado e ele de costas. Uma figura que ilustra as alterações na coluna, né? Essa linha pontilhada de preta, né? É a posição que deveria estar a coluna vertebral. Então, a gente observa que em todas tem uma alteração aí, né? Que indica na seta. A avaliação dos membros inferiores, né? A gente já, logo no pisar, né, do paciente, a gente já consegue observar,
né? Tem pacientes que têm aquela pisada, né? Com os pés para dentro ou com os pés para fora, e isso ocasiona o quê? Isso ocasiona em malformações, né? Em lesões, né? Então, a gente pode ter acometimento de lesão de joelho, de quadril, quando a gente não tem uma marcha correta, né? Uma forma de pisar correta. Tem o formato dos pés, né? A avaliação dos pés, como indica aqui nessa figura, né? Quando às vezes o pé, né? O contorno do pé, ele é mais voltado para dentro. Aí nós temos a avaliação do sistema muscular e do sistema articular, né, que ele tem uma função de suporte de movimento, né, ele avalia a força, o tônus muscular, a sua sensibilidade. Aqui é uma figura, pessoal, que ilustra, né, a gente movimentando o braço do paciente, e dentro dessa movimentação a gente vai observar o quê? Avaliar a força desse braço, né, o seu tônus muscular e a sua sensibilidade. E aí, pessoal, eu trouxe também um vídeo para ilustrar, né? Porque falando assim, a gente, né, tem que falar e também a gente tem que ver para poder a gente se apropriar melhor do conteúdo. Eu vou compartilhar aqui com vocês, aí se vocês não estiverem vendo, vocês me falem. Este é o último programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. A seguir, veremos os procedimentos propedêuticos que devem ser realizados durante o exame do aparelho locomotor. O exame do aparelho locomotor baseia-se na inspeção que é possível ser feita logo no primeiro contato com o paciente, ou seja, no instante em que ele entra na sala de exames. Nesse momento, é possível fazer uma avaliação preliminar de deformidades e marcha. Em seguida, deve ser realizada a palpação. E, por fim, a avaliação do grau de mobilidade, comparando bilateralmente cada área. Durante a inspeção, serão observadas todas as formações anatômicas, tuberosidades, sulcos, assim como os músculos e tendões. É importante ter em vista a postura adotada, intumescências, edemas, abaulamentos e função do membro. Nesse sentido, deve ser observada a uniformidade, simetria e ritmo dos movimentos. Seguindo com o exame, devem ser observadas lesões, coloração da pele, sustentação e o tipo de marcha, assim como deformidades de membros inferiores como varismo e valgismo. Feito isso, é necessário avaliar a coluna vertebral. Podem existir deformidades como cifose, hiperlordose, escoliose e dorso curvo. Para finalizar, deve-se observar se há encurtamento dos membros e, finalmente, a ocorrência de movimentos involuntários como oscilações rítmicas, tremores e mioclonias. A inspeção do sistema muscular deve ser realizada sobre o contorno muscular, verificando-se a presença de atrofia, hipertrofia, hipotrofia e retrações musculares. Observar também a utilização de órteses e próteses, além de recursos para a locomoção como andadores, muletas, bengalas, cadeira de rodas e outros. A força muscular é avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades, como, por exemplo, um aperto de mão. Outra maneira é solicitar ao paciente que estenda totalmente o braço,
e, em seguida, a examinadora aplica uma resistência, impedindo que o paciente flexione o braço. Para os membros inferiores, é aplicada uma resistência na região do tornozelo e solicitado ao paciente que tente levantar o membro. A sensibilidade é avaliada quanto à sensação térmica, tátil e dolorosa, em diferentes pontos, de acordo com a distribuição dos dermátonos. A palpação é realizada nas partes moles e ósseas para detectar alterações álgicas, crepitação e estalido. É possível também notar alterações de gradiente térmico, tônus muscular como hipotrofia e hipertrofia, contorno, perda de continuidade óssea, alterações de massa como cistos e tumores e volume muscular. O grau de mobilidade varia de paciente para paciente. Assim, torna-se necessária a realização de uma avaliação em todos os segmentos, a fim de determinar o grau de limitação do paciente em algumas atividades do cotidiano. Vejamos a seguir alguns procedimentos, cuidados e orientações para realizar esta avaliação. Para avaliar a extensão, mover a cabeça como que olhando para o teto. Flexão, encostar o queixo na face anterior do tórax. Rotação lateral, rodar a cabeça de um lado para o outro, de modo que o queixo se alinhe ao ombro. Inclinação lateral, peça ao paciente que tente tocar a orelha no ombro, formando um ângulo de 45 graus. Para a rotação externa e abdução, tentar alcançar por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Já para a rotação interna e adução, ele deve tentar alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax. Para a extensão, abduzir o braço a 90 graus. Vejamos agora como examinar o cotovelo. Vamos começar com a flexão. Flexionar o cotovelo do paciente tentando tocar o ombro com a mão. Para a extensão, estender o braço até o limite dado pela fossa olecraniana. Na supinação, o paciente com a palma da mão para baixo tenta voltá-la para cima. Na pronação, o paciente está com a palma da mão voltada para cima e tenta virá-la em direção ao solo. Flexão e extensão. O paciente deve estender e flexionar o punho. Para avaliar o desvio ulnar e radial do punho, mover o punho de um lado para o outro. E para a flexão e extensão, abdução e adução e oponência digital, peça ao paciente que feche e abre a mão, afaste e aproxime os dedos uns dos outros.
Abdução. O paciente deve afastar as pernas ao máximo. Na adução, cruzar as pernas alternadamente. Flexão. Dobre a coxa do paciente em direção ao abdômen. Para a rotação interna e externa, girar a perna na direção medial e lateral. Extensão. Esticar o joelho. Flexão. O paciente deve dobrar o joelho. Rotação interna e externa. Rodar o joelho na direção medial e lateral. Flexão plantar e movimentação dos dedos. Peça ao paciente que ande na ponta dos pés. Dorsinflexão, andar sobre os calcanhares. Inversão, andar sobre a borda lateral do pé. Eversão, andar apoiando-se na borda medial dos pés. Flexão, com os joelhos eretos, peça ao paciente que se curve para frente ao máximo. Extensão, ele deve tentar curvar-se para trás o máximo que conseguir. Inclinação lateral, o paciente deve inclinar-se do lado direito e esquerdo. Rotação lateral, com o tronco fixo, ele deve girar a pelve de um lado para o outro. Ao término deste vídeo, vimos que o aspecto mais importante Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, pessoal, né, a gente, né, finalizamos aqui o conteúdo, né, a gente só quero fazer, né, um breve apanhado aí, abrir para vocês, se vocês quiserem, né, colocar alguma coisa. Então, hoje a gente viu, né, 3 aspectos aí relacionados ao exame físico, né, a gente viu a avaliação da pele, os aspectos que a gente deve levar em consideração, né, ao realizar essa avaliação da pele de um paciente. A gente também viu em relação à avaliação da cabeça e do pescoço, né, o que a gente deve levar em consideração e alguns achados de anormalidade, né, o que a gente, para a gente saber o que é anormal, a gente antes precisa de saber o que está normal, né, então a gente precisa avaliar tudo, né, não tem jeito. E por último, agora a gente avaliou o sistema locomotor, né, então uma coisa vai ligando a outra, né? Então, assim, é bom, eu vou ressaltar com vocês, né, mais uma vez, em relação à importância da gente realizar esse exame de forma cefalocaudal, né, a importância da gente olhar o paciente como um todo, né, a gente, né, nosso corpo, ele não é fragmentado, né? Então, para a gente andar, a gente precisa da perna, não só da perna, também a gente precisa do cérebro, né? Porque aí a gente tem os sentidos que levam os impulsos para poder fazer com que a gente ande, né? Então, a gente, o que a gente vê hoje nos serviços de saúde, né? Em todos, na verdade, é a gente só olhar a queixa do paciente, né? Ah, se eu cheguei me queixando de dor no meu pé, eu vou somente avaliar o pé. E às vezes a gente pode achar algum problema, né, em outras partes do corpo que vai passar mais uma vez despercebido, né? Então, a gente precisa o quê? Avaliar toda a estrutura corporal, né? Então, tudo tem uma sequência a ser seguida, né? Então, se a gente pular isso, também a gente vai estar o quê? Fazendo o nosso serviço pela metade, né? E eu queria, né, que vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma observação que vocês fizeram, alguma pergunta.
Vocês querem fazer, pessoal, alguma pergunta? Não? Ficou claro? Olá, Oi, eu quero fazer um comentário, uma pergunta não. Eu pode quero fazer um falar, meu querido. comentário. Quando você Sim, disse sobre essa anamnese aí, de olhar, né? Porque, na verdade, às vezes, quando a gente chega para fazer uma consulta, a gente fala da dor e nem sequer pro pé a pessoa olha, só passa remédio para dor e tchau. sim, Normalmente é assim, é uma exatamente. situação muito difícil. Eu tô E falando que aí a esses gente. dias atrás, eu mandei meu irmão no médico aqui, do postinho do bairro. E, infelizmente, a situação foi tão chata, porque a doutora olhou para ele, eu, tipo assim, queria que ele fosse na consulta, né? E fosse bem atendido. Infelizmente, a doutora quase praticamente colocou ele para correr por causa do Covid, sendo que tinha tanta coisa para ele falar e não pôde falar nada, entendeu? Sim, e até, né, igual essa questão, vou até, né, entrar nessa questão que você falou, né? O Covid. Então, muitas das pessoas, elas estão utilizando o Covid, né, como Aham. uma válvula aí de escape. Em que sentido? A gente só vai atender suspeita de Covid, né? Então, desde agosto, isso mudou, né? Desde agosto, foi solicitado que volte, né, as consultas, né, eletivas, né? Porque se observou que nem todo mundo tá morrendo também só de Covid, não existe só Covid no mundo, né? Então, os Uhum. pacientes que têm pressão alta estavam o quê? Se agravando devido à pressão alta, porque não estava fazendo o acompanhamento que precisava, né? Aparecia também outras doenças que esses pacientes não podiam tratar, porque também não tinha como tratar, porque não estava tendo atendimento para eles. Então, se observou que a gente estava tratando o COVID, esquecendo que existiam outras doenças também, né? E é a questão, né, de olhar o paciente como um todo, né? Então a gente observa que nem todo atendimento ele é resolutivo, né? E às vezes Não aquele tem paciente, quando ele não é examinado, né, não é realizado um exame nele e direto é passado uma medicação, pode ser que ele aquele problema dele vai ser sanado de forma momentânea, mas pode ser também que ele vai ingerir um medicamento que não vai fazer efeito, depois vai bater na sua porta de novo para um novo atendimento, né? Isso vai o quê? Já vai passar outro medicamento para ele e ele vai ficar o quê? Sem resolutividade dentro do sistema, né? Então a gente o objetivo é, disso nos o quê? É nos salientar para que a gente não precisa também somente de exames caríssimos para poder você às vezes chegar no problema do paciente, né? A gente não Aham. precisa de fazer uma tomografia, né? Às vezes para você ver um problema que você consegue ver no exame físico. Então, o que está acontecendo é o quê? É um pouco de descaso também, né? As pessoas não querem perder tempo, né? Porque esses exames, eles fazem o quê? Né? A gente toma o nosso tempo, não é uma perda de tempo. Né? A gente vai gastar um tempo a mais ali, mas a gente também vai ter uma resposta positiva. Lara, é um exemplo de uma doença assim silenciosa e que muitas das vezes, quando a pessoa descobre, já está no estado bem assim, é, bem mais difícil de tratar e já transmitindo, é a hanseníase, entendeu? Porque se fosse examinado, se fosse feito, né, o Isso que tinha que aí. ser feito, principalmente pelo enfermeiro no bairro, ou pela equipe, né, de enfermagem do postinho do bairro, resolveria muito mais a situação do paciente e curaria a doença muito antes dela se progredir, entendeu? Exatamente, porque a hanseníase, ela você consegue diagnosticar no exame físico,
né? Não No precisa exame de muita físico. coisa, não precisa de muita coisa para você realizar um diagnóstico aí de Com teste de hanseníase. sensibilidade, né? Eu tô Oi? falando isso porque tô falando isso porque eu trabalhei com hanseníase e a gente observava muito isso. Sim, Diagnóstico tardio. é o Hanseníase. gargalo da hanseníase, isso aí. Aham. Porque por isso que tem pessoas que falam assim, nem existe essa doença mais. Existe sim. O que não tá acontecendo é o quê? É um exame físico qualificado para você diagnosticar a doença. Uhum. Exatamente. Às vezes uma simples manchinha, né? Ela tem um significado enorme. Exatamente. O que a gente vê é muitos profissionais que não conseguem, não sabem também diagnosticar, né? E é aquilo que eu sempre falo, pessoal. A gente não tem que se basear somente na queixa do paciente, né? Porque isso é um comodismo para o profissional, né? Se eu estou com uma dor de barriga, eu vou olhar somente a barriga, né? Então não é assim, né? A gente tem que olhar todo um conjunto, né? Se a gente quiser uma qualidade no nosso atendimento, né? Que se a gente quiser também proporcionar aí um atendimento de qualidade para o paciente, uma resolutividade, se a gente não olhar dos pés à cabeça, a gente não vai chegar na excelência. Alguém quer colocar mais alguma coisa, uma observação? Não, pessoal. Então, pessoal, né, a gente encerra, né, a nossa